Pessoal, então, muito boa noite. Espero que vocês estejam bem nessa sexta-feira, começando aí já a nossa noite, né? Nós vamos começar a falar agora, pessoal, de projetos de pesquisa. É o nosso último assunto da disciplina e é um assunto muito importante. Então, tudo que a gente fez até agora foi para se chegar no projeto de pesquisa, porque vocês já viram a parte de metodologia, por exemplo, que é uma metodologia. A gente falou como que a gente pesquisa, né? Onde a gente pode buscar artigos, reconhecer o que é citação direta, o que é citação indireta, trabalhos, né, científicos, a gente falou dos trabalhos científicos. Então, agora nós vamos começar a parte do projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa é muito importante, porque vocês vão tocar para frente depois, conforme vocês forem fazendo aí o curso, né? Junto com o orientador. Então, vocês vão fazer um projeto de pesquisa junto com o orientador para desenvolver depois o TCC de vocês, tá? Então, eu vou apresentar para vocês o que é o projeto de pesquisa, como que a gente faz o projeto de pesquisa, para que ele é utilizado, tá bom? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tamo, Sora. Bom, então tá bom. Então, o objetivo dessa aula é compreender o que é um projeto de pesquisa, qual a sua finalidade e como estruturar e desenvolver os tópicos do projeto de pesquisa. Eu coloquei as referências aqui que eu utilizei para essa apresentação. Depois, se vocês quiserem clicar, ele vai abrir o respectivo artigo aí. Então, o que é um projeto de pesquisa? Então, o projeto de pesquisa é um trabalho científico, que é, na verdade, um planejamento desse trabalho. Então, a gente planeja antes de executar, como se fosse você estivesse planejando, por exemplo, a sua casa, né? Primeiro você faz lá todo o planejamento, faz nossa, estou fugindo das palavras da minha boca. Você pede para fazer, então, o projeto, né? É o projeto também, né? O projeto da sua casa. E aí, depois que você vai começar a construir, depois que o projeto estiver pronto, tá bom? Faz a parte de design, tudo como vai ser feito, arquitetura, né? Para depois começar aí, fez o projeto, e aí que começa a construção. É a mesma coisa na parte científica, né? Só que aí é um projeto de pesquisa. Então, esse planejamento consiste na elaboração de um projeto de pesquisa e descreve as fases e procedimentos de um processo de investigação científica, né? Que vai ser realizado. E então, nesse caso, é como se fosse um roteiro de um trabalho, certo? Então, um roteiro de um trabalho científico que tem uma formatação dentro da norma aí, né? Tem uma formatação, mas é um roteiro para o trabalho científico. Para que serve o projeto de pesquisa? Então, o objetivo do projeto de pesquisa é traçar um caminho para essa pesquisa que você quer desenvolver. Porque se você começa fazendo sem planejar, isso qualquer coisa, né? Pode dar errado, né? A chance de dar errado é muito maior. Então, você tem que fazer esse planejamento. Então, esse planejamento ele visa organizar a ação de maneira de evitar surpresas, né? Depois no caminho aí para frente. Então, quanto mais a gente puder estruturar, organizar esse projeto de pesquisa, escrever direitinho, depois, quando eu for fazer o meu TCC, a minha pesquisa, já vai sair bem melhor, né? Do que a gente tivesse começado do zero. Qual que é a estrutura básica de um projeto de pesquisa? Eu tenho o tema do projeto, o problema de pesquisa, né? Então, o tema e o problema de pesquisa é o que nós vamos fazer, né? Essa eu coloquei aqui do lado as perguntas. O objetivo geral, por que eu vou fazer? E os objetivos específicos, e depois a justificativa, por que também, né? Por que fazer? O levantamento da literatura, que foi o que a gente viu até agora, a parte científica, que eu tenho que saber o que eu estou fazendo, então eu tenho que procurar sobre, né, o que já tem sobre o que eu quero fazer. A metodologia, como que eu vou fazer, onde que eu vou fazer, com o que eu vou fazer, recursos e o cronograma, e quanto tempo vai demorar para fazer, e no final eu tenho as referências, tá? Então, eu proponho algo,
e começo a escrever esses tópicos, certo? Depois eu vou mostrar um projetinho para vocês, um exemplo aí de projeto de pesquisa preenchido. Aqui eu coloquei para vocês mais ou menos como quanto, né, que a gente pode escrever. Então, o tema do projeto é um parágrafo, pode ter até 3 linhas. O problema de pesquisa também é um parágrafo. O objetivo geral é um parágrafo. Objetivos específicos, um parágrafo para cada objetivo. A justificativa, depois a gente pode escrever como uma frase, por exemplo. O levantamento da literatura tem que ter no mínimo 5 referências sobre o assunto que eu estou falando, para saber que pelo menos eu procurei outras fontes aí, busquei outras fontes de conhecimento. Isso demonstra que eu tenho propriedade para falar sobre o tema, tá? Então pode ser um artigo e 4 livros, ou 2 livros e o resto é artigo, e aí vocês que vão definir conforme o que vocês acharam, né, que foi relevante aí dentro do seu tema. A metodologia, que a gente viu um pouquinho de metodologia já, que é como fazer, que tipo que vai ser a pesquisa? Vai ser um estudo de caso? Vai aplicar um questionário? Como que vai ser essa pesquisa? Não, vou desenvolver alguma coisa. Como que vai ser esse desenvolvimento? Então, essa é a metodologia. Os recursos e o cronograma. Recursos, eu já tenho tudo para fazer? Quanto que vai me custar? Né? Quanto tempo eu vou fazer isso aí? Então, o cronograma. E as referências conforme a BNT, que tem todo o projeto de pesquisa, tá? Na verdade, em toda a parte científica você tem referências. Depois que você montar esse projeto de pesquisa, você pode aproveitar esse conteúdo também para colocar no TCC, né? Porque aí você vai ter os objetivos já definidos, você já tem uma parte do referencial teórico feito, dá para usar na introdução depois do projeto do TCC. Então, esse aqui é o início. É o sonho do projeto, a gente vai começar a construir o projeto. E aí depois ele pode se transformando aí, vai se transformar em um TCC. Por onde que eu começo, então? Bom, eu tenho que pesquisar, eu tenho que formular e depois eu tenho que redigir, certo? Primeira coisa que eu tenho que fazer é definir o meu tema. E aí, revisar a literatura específica para que eu possa elaborar as referências bibliográficas. Bom, primeiro eu tenho que saber então o que eu quero fazer. Por exemplo, eu quero pesquisar sobre a educação na pandemia, nessa época de pandemia. E aí eu vou verificar, eu tenho artigo para fazer isso? Eu tenho um livro para fazer isso? Que me tem embasamento teórico? Porque se eu quero fazer alguma coisa, mas não tem nada para mim buscar, eu não achei nada na internet, eu não achei nada na biblioteca, então aí eu tenho que descartar, porque eu não achei material suficiente para fazer, eu vou ter que escolher outro tema, né? Ah, eu quero pesquisar sobre educação, né, na pandemia, e eu achei aí algumas pesquisas já prontas. Então, esse é o meu tema, se fosse fazer educação na pandemia. Ah, legal. Então, eu vou começar a pesquisar isso nas fontes de dados, nas bases de dados, né, que eu passei para vocês já, lá na USP, na Unesp, no Google Acadêmico, e aí eu vou recolher pelo menos 5 trabalhos relevantes, né, para começar a fazer, então, o meu trabalho. Dessa forma, eu vou analisar os dados disponíveis, a gente já até fez a busca, né, verificou, vocês aprenderam a fazer a busca nas bases de dados, para depois elaborar a justificativa desse meu projeto. A primeira coisa, então, é definir o tema e buscar subsídio, né? Buscar, então, trabalhos específicos sobre aquele tema. Depois tem que se elaborar objetivos gerais específicos, escrever a revisão de literatura, escrever a metodologia, definir os recursos e cronograma e finalizar as referências. Esse é o caminho para se fazer o projeto de pesquisa, tá? E eu vou falar de cada item desse passo a passo. Como que eu defino o tema e o título do meu projeto? Então, o tema é o assunto que eu quero pesquisar, igual eu dei o exemplo para vocês. Educação na pandemia. E aí eu tenho que fazer um título, né? Então, assim, o tema, ele é mais abrangente. O tema, ele abrange várias linhas aí, né? A educação na pandemia, eu posso ter muita coisa que eu vou ter que fazer um estudo, né? Aí eu vou pensar, que estudo que eu vou fazer? E aí vai ser o título do meu trabalho. Ai, legal. O que é o seguinte, eu quero fazer sobre educação na pandemia, que é ensino remoto emergencial, dentro do Instituto Federal, no Campo São João da Boa Vista.
Pronto, já delimitei, certo? E o que você vai fazer? Ao fazer um mapeamento sobre a educação remota emergencial nos tempos de pandemia no campo São João da Boa Vista, tá? Então, pronto, consegui pegar o tema, afunilar e então esboçar aí o meu título do meu projeto. E agora sim eu vou começar a escrever o resto. Então, a primeira coisa que eu defino é o tema, depois eu defino um título. Esse título pode ser modificado depois, pode ser adequado melhor depois, porque às vezes a gente começa a escrever e aí você fala assim: ah, eu acho que mapeamento não ficou muito boa essa palavra. Eu acho que eu vou trocar essa palavra. Vai ser sobre ensino remoto emergencial no Campo São João do Boa Vista, mas eu vou colocar outra palavra. Você pode modificar depois, tá? Porque tem tantos itens que você tem que desenvolver que depois, quando você faz o final, né? Você pode falar assim: ah, essa cara aqui, eu acho que é melhor a gente colocar um título um pouquinho diferente. Pode modificar, tá bom? É que eu preciso de um norte para iniciar, preciso de um tema e preciso de um título para você ter um norte, né? Para onde que eu vou? Como que eu vou escolher esse tema? Eu vou escolher por afinidade, porque eu não vou querer pesquisar uma coisa que eu não gosto, né, gente? Já é difícil fazer pesquisa. Ainda pesquisar uma coisa que você não gosta é muito pior. Então, o que eu tiver mais afinidade é o que eu vou procurar. Na hora de fazer o TCC de vocês, é isso que vocês vão, né, buscar. O que eu tenho mais afinidade? Qual a relação que esse tema tem com a minha área de estudos, minha atividade profissional? Qual que é a abrangência desse tema? Eu tenho tempo disponível para realizar esse projeto do tamanho que eu quero fazer, né? Depende também. Às vezes a pessoa quer fazer um projeto gigante. Tem que pensar que você tem que focar, tem um tempo para desenvolver, no máximo 1 ano. Então, é melhor que você pense nessa questão. Qual que é a relevância do tema que eu quero pesquisar para a sociedade? Por que eu quero fazer isso? É relevante mesmo? É interessante? E para o lugar onde eu vivo? Por exemplo, eu acabei de falar sobre esse exemplo de pesquisar a educação remota emergencial, como ela está sendo aplicada no Campo São João da Boa Vista. É relevante isso para as pessoas? Bom, deixa eu ver. Para os professores e para os alunos, eu acho que é relevante a gente pesquisar como isso está sendo feito, porque eu posso relatar o momento que a gente está vivendo, né? Documentar esse momento e posso até melhorar a nossa educação se continuar dessa forma emergencial ou passar para um outro patamar que seja híbrido, tá? Então, nessa meu tema suposto, eu vejo esse tipo de relevância, certo? Existe bibliografia de qualidade sobre o tema que eu quero? É o que eu falei para vocês, é a primeira coisa que você vai buscar. Tem isso aí? Bom, aí eu adoto esse tema para mim. Se não tiver, eu vou ter que buscar um outro tema, né? Ou procurar em outro país que tenha já desenvolvido. Acontece isso muito na área do pessoal de informática, né? Às vezes não chegou aqui ainda no Brasil alguma coisa, eles querem estudar, e aí tem que pegar tudo que é de fora, aí, literatura que vem de fora. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Então, por exemplo, o tema de um trabalho, ó, estilos de liderança em executivos área financeira. E aí depois foi definido o título. O título ficou Estilos de liderança em executivos área financeira. Tendências na cidade de São Paulo no período de 1990 a 2000. Tá vendo? Olha como que a gente afunila. O tema, ele é mais abrangente. Aí eu venho afunilando para fazer então essa definição do título. Outro tema, política de preços. E o título, eficácia da política de preços mínimos nos anos 80, o caso do milho no Brasil. Outro tema, setor financeiro. E o título, uma avaliação do setor financeiro no Brasil da reforma de 1964 a 65, a crise dos 80. Vejam como você tem um tema que é mais abrangente, depois você vai afunilando para fazer, então, o título do seu artigo, que vai ser realmente aquilo que você vai fazer, o que você vai buscar. É muito mais afunilado, tá bom? Tá dando para entender, pessoal? Até aí? Pessoal, tem alguém aí? Tá sim. Tá sim, Zane. Então tá bom. Bom, então eu defini o tema e o título. Agora eu vou fazer a revisão de literatura
desse meu trabalho, tá? O que é um levantamento bibliográfico, ou pesquisa bibliográfica, ou referencial teórico, que a gente chama? É um levantamento do que já foi escrito sobre aquele tema, por outros autores. Eu não posso utilizar, coloquei até aqui um lembrete, não utilizar a Wikipédia. Por quê? Porque ela não é fonte científica, tá bom? Qualquer um pode editar. Então, a própria Wikipédia, ela admite que não deve ser utilizado como fonte de investigação, tá bom? Então, tem o pessoal às vezes que vai fazer trabalho, até o trabalho que vocês fazem aí, dos professores, não deve se utilizar, não pode se utilizar, tá bom? Aonde eu vou buscar, então? Eu vou buscar nas bases de dados que são confiáveis. Eu passei para vocês, então, a CAPES, o ICIELO, Google Acadêmico, as bases da USP, Unicamp e Unesp, a base do Instituto Federal, né, dos nossos trabalhos também que já foram defendidos, a gente pode utilizar, tá bom? E aí, eu vou reunir, então, esses trabalhos para que eu possa começar a escrever, elaborar, então, o meu referencial teórico a partir do quê? De citações, né? Então, elaborar referências através de citação. E as citações podem ser diretas ou indiretas, então tem que ser muito bem colocadas, né? Você vai escrever, porque se for uma citação direta, você tem que, inclusive, colocar o número da página, conforme as normas ABNT que a gente passou anteriormente. Quando eu vou escrever a revisão de literatura do meu projeto de pesquisa, todos os trabalhos que eu citei na minha revisão têm que aparecer na referência. Então, eu coloquei lá o autor tal, lá embaixo tem que aparecer na referência. Lembra que a gente já viu citação e referência. Como é que eu vou escrever? Vou escrever através de citações diretas e indiretas. A maioria vai ser indireta. Às vezes, eu posso colocar uma citação direta também. No mínimo, eu tenho que ter 5 referências bibliográficas, ou seja, 5 trabalhos. Foi o que eu falei para vocês. Posso ter 2 livros e 3 artigos, né? Posso ter 5 artigos, posso ter, mas eu tenho que ter no mínimo 5 referências para poder redigir essa revisão de literatura inicial. Posso usar site, professora? Pode utilizar. A gente viu que dá para colocar como documento eletrônico. Se é alguma coisa relevante, pode utilizar também, tá? Mas sempre tem que ter base acadêmica também no meio. Depois que você redigiu, então, essa parte da revisão de literatura inicial do trabalho, então vai ser redigida a justificativa. O que é a justificativa? Nada mais é do que a relevância do tema, você vai expressar. Qual é a relevância do seu trabalho? Qual é a importância do trabalho? A atualidade do assunto, o potencial de aplicação, qual que é o público interessado, quais são os benefícios que vão gerar esse seu trabalho, qual é a contribuição para a solução dos problemas, né, que esse trabalho que você está fazendo, essa pesquisa que você está fazendo vai melhorar, tá bom? Vai contribuir. Então, essa é a justificativa. Por que que o meu tema é relevante? Vamos voltar lá para o tema que eu estava falando, do ensino remoto emergencial durante a pandemia no Instituto Federal de São Paulo, Campus São João da Boa Vista. Bom, depois que eu peguei a parte de bibliografia e escrevi, né, o que é ensino remoto emergencial, por que aconteceu, eu tenho que falar no referencial teórico, por que aconteceu essa questão, esse modelo, como que o Campus São João da Boa Vista vem se comportando, quais foram as medidas adotadas, é isso que eu vou começar, eu vou escrever no meu referencial aí teórico para começar. Depois que eu justifiquei essa parte, expliquei essa parte, aí sim eu faço desculpa, né? Eu expliquei a parte do referencial teórico, aí sim eu faço a justificativa, que pode ser feita em um parágrafo. Eu posso colocar assim, bom, esse trabalho se justifica porque a importância da utilização do ensino remoto emergencial durante o tempo de pandemia deve ser conhecida pela comunidade e pelos, né, e também pelos, vamos colocar, deixa eu pensar, vou fazer, não só pela comunidade, alunos e professores, mas pela sociedade, além da utilização de como vem sido utilizado os meios das tecnologias de comunicação e informação durante este período, por exemplo. Eu tenho que fazer uma justificativa coerente com o trabalho que eu quero pesquisar, certo? Pode ser um parágrafo, mas eu faço essa junção entre o que eu estou pesquisando e por que é relevante esse meu trabalho.
Depois é a hora de elaborar o objetivo geral e os objetivos específicos. O que é um objetivo geral? O objetivo geral é a principal contribuição da sua pesquisa. Ou seja, é o que ela vai fazer mesmo, certo? Aquele ponto, como se fosse um alvo, né? Então, atingir o alvo ali é o objetivo geral. Os objetivos específicos é o que está ao redor, vamos colocar assim. Os objetivos específicos são os caminhos que você tem, né? Na verdade, o caminho que você tem que trilhar para chegar no objetivo geral. Então, por exemplo, nessa questão da educação remota emergencial, qual seria o objetivo geral da minha pesquisa? Seria, então, mapear como está sendo aplicada a educação remota emergencial no Instituto Federal de São Paulo, Campus São João da Boa Vista. Esse é o meu objetivo geral. Lembra do meu título? Ele era até parecido com isso. Então, é muito parecido o objetivo geral com o título do seu trabalho, porque é onde você quer chegar. E aí eu vou definir quais são os objetivos específicos. Poxa, para mim conseguir mapear como está sendo feita a educação remota emergencial no Campus São João da Boa Vista, eu vou ter que levantar algumas questões. Bom, primeiro eu preciso de fazer o referencial teórico. Então, eu preciso fazer o levantamento, né, do referencial teórico. Já é um ponto que eu tenho que procurar. Segundo, eu vou ter que verificar quais são as tecnologias que estão sendo adotadas dentro desse processo. Terceiro, talvez eu tenha que fazer uma pesquisa com os professores e alunos sobre o ensino remoto emergencial. Então, todos os passos que eu tiver que fazer para depois fazer esse mapeamento, eu tenho que colocar nos objetivos específicos. No mínimo, você vai ter 3 objetivos específicos, ou seja, 3 passos para chegar no objetivo geral. Às vezes você tem mais, tá bom? Mas o objetivo geral, então, é o que o seu trabalho vai fazer mesmo, e os específicos são os passos para chegar no objetivo geral. Já já eu abro aqui um trabalho e a gente vai vendo, tá bom? Como que esses objetivos são redigidos? Eles são redigidos, por exemplo, o objetivo geral é um só, então é um parágrafo só, sempre usando o verbo indicativo. Então, avaliar, estudar, comparar. No meu caso, eu falei mapear, né? E os objetivos específicos também. Aí eu procurar, buscar nas bases de dados, identificar quais são as tecnologias que estão sendo trabalhadas. Então, sempre utilizar verbos no indicativo, tá? Para poder escrever o objetivo geral e os objetivos específicos. Aí eu fiz até uma listinha ali, peguei para vocês uma listinha de verbos que vocês podem utilizar lá: enunciar, citar, relatar, porque às vezes a gente fica sem palavras, né, para começar a escrever. Então, eu coloquei os exemplos de verbos para os objetivos que você pode utilizar. Aí, depois que eu escrevi os objetivos do meu projeto, então, eu vou escrever qual é a metodologia que eu vou utilizar. Ou seja, como que eu vou fazer essa pesquisa? Eu falei que eu vou fazer um mapeamento sobre o ensino remoto no Campus São João da Boa Vista, falei que eu vou verificar quais são as tecnologias que estão sendo utilizadas, falei que eu vou buscar base bibliográfica, e aí, onde eu vou buscar? Como é que eu vou fazer isso? Então, é aqui que eu vou escrever, na metodologia. Então, é a indicação de todos os materiais, procedimentos, equipamentos, métodos, tudo que você vai utilizar dentro desse projeto de pesquisa. Como que esse trabalho vai ser feito? Aí, pessoal, eu coloquei o resumo que a gente já viu da classificação das pesquisas. Então, a gente viu que uma pesquisa pode ser básica ou aplicada, quanto à finalidade, quantos objetivos ela pode ser exploratória, descritiva ou explicativa, quanto aos procedimentos, pode ser bibliográfica, documental, experimental ou outros, que a gente viu já. Quanto à natureza, ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Quanto ao local de realização, se eu for fazer, né, ou em campo ou em laboratório. Então, eu posso classificar a minha pesquisa usando esses critérios. Ah, eu tenho que usar todos os critérios? Eu tenho que escolher uma finalidade, um objetivo, um procedimento, tudo isso, professora? Não, não tem. Você tem que pegar pelo menos a essência da sua pesquisa. Então, por exemplo, essa minha pesquisa que eu acabei de falar, do mapeamento, bom, eu teria que pelo menos colocar que ela vai ser exploratória, o objetivo dela é exploratória, né? Ela não é só bibliográfica, eu vou fazer a parte bibliográfica, mas ela também vai ser parecido com o estudo de caso, né?
Que tipo de natureza que ela vai ser? Quantitativa ou qualitativa? Bom, aí depende do instrumento que eu vou usar para fazer a pesquisa. Se eu vou aplicar um questionário para os alunos me responderem como que está sendo aplicada, como estão sendo utilizadas as tecnologias dentro dessa educação remota, ou para os alunos ou para os professores responderem. Então, se eu tiver, por exemplo, perguntas abertas, ela vai ser qualitativa, porque eu vou ter que analisar o texto que as pessoas responderam. Se eu tiver perguntas fechadas, ou seja, a pessoa sim, não, você pode colocar lá até concordo, discordo, concordo totalmente, coloca uma afirmação e a pessoa já automaticamente é uma pergunta fechada, ela já escolhe a opção, então ela vai ser quantitativa, né? E neste caso seria um estudo de campo, né, que eu falei para vocês. Então, não precisa utilizar todos os critérios, mas aqueles que são os principais para definir a sua pesquisa, tá? Eu posso ter uma pesquisa também que seja quantitativa e qualitativa ao mesmo tempo, em relação ao instrumento que eu falei para vocês. Como isso, professora? Eu posso fazer um instrumento que eu tenho lá 10 perguntas, 9 são fechadas e uma é aberta. Então, eu já vou ter que usar para classificar essa pergunta que é aberta, eu vou usar o método qualitativo. E os outros é quantitativo, vou verificar lá quantos responderam, o que que respondeu, são perguntas fechadas, tá? Então, eu estou usando aí alguns exemplos. Aí, aqui, de novo, eu coloquei, né, que a gente já tinha colocado lá, pesquisa de campo, pesquisa de laboratório, os meios, os fins, né? Então, já estava ali tudo certinho, né? Que eu coloquei um pouco, tudo um pouco a mais, né? Mas tá tudo, já estava tudo no slide anterior. E aí, aqui a gente abriu um pouquinho. Então, por exemplo, a pesquisa quantitativa e qualitativa para comparar. Então, observação, que eu acabei de falar para vocês, né? Então, quando ela é quantitativa, ela é através de questionário fechado. Quando é qualitativa, você pode fazer só observação ou usar perguntas abertas. Como que é a análise de texto? Aí você vai ter que definir, no caso da quantitativa, você pode contabilizar quantas pessoas responderam que utilizaram fóruns, por exemplo, de ensino remoto emergencial. 60% das pessoas falaram que utilizaram esse recurso. E aí você faz a parte quantitativa, tá? Agora, se você pediu para a pessoa escrever alguma coisa, como foi utilizado, aí você vai ter que verificar, né? Texto por texto, para poder redigir o que você achou. Quando você faz entrevistas, né? E transcrições depois, ou seja, você pega o resultado dessas entrevistas e vai escrever o que você achou, né? É isso que essa parte, né, a natureza da pesquisa que a gente está colocando aqui. Isso tem que ser feito depois na prática, né, pessoal? Isso aqui só vai ser feito, a gente pode definir agora no projeto de pesquisa, mas vai ser feito só depois quando você fizer realmente a coleta e achar esses resultados. Então, é só lá na frente. Aí eu coloquei outro dado para vocês, o universo da amostra, ou seja, quem que eu estou estudando? Neste caso da minha pesquisa fictícia, eu teria que verificar, né, com pessoas, né, a minha amostra, e quem seria? Seria uma população, no meu caso, tá? Então, olha só, população amostral ou amostra é a parte do universo escolhido segundo o critério de representatividade. Então, no meu caso, o meu espaço aí, a minha amostra, a minha população, seriam alunos e professores do Campo São João da Boa Vista, tá? E depois a gente vai ver no projeto ali também. O que é a população de uma pesquisa? Um conjunto de elementos, organizações, produtos, pessoas que possuem as características, né, que serão objeto do estudo. Como eu vou estudar como é implementada a educação remota emergencial nos tempos de pandemia aí no campus, quem implementa isso são pessoas. Então, a minha população vão ser professores e alunos, tá bom? E vou pegar uma amostra, na verdade, né? Vou pegar uma amostra dessa população, porque eu vou pegar o campus São João da Boa Vista, né? Uma amostra desse pessoal aí. Como que eu faço a coleta de dados? Eu posso fazer através de observação, né? Eu posso fazer com um grupo de pesquisa, sento lá e converso com as pessoas, só observando.
Eu posso fazer através de questionário, igual eu falei para vocês, que é o que a gente usa mais, aberto ou fechado. Então, aberto, quando a pessoa pode responder o que ela quiser, fechado, quando ela faz o xizinho, já escolhe, a pergunta é fechada. Eu posso fazer através de formulário, faço um formulário para a pessoa também preencher. E através de entrevista física mesmo. Você pegar um por um e escrever o que a pessoa vai me falando, eu entrevisto e escrevo, tá? São formas de obter esses dados. E aí, isso sempre é feito, você vai escolher como você vai fazer, e isso sempre a gente escolhe junto com o orientador também. E depois que eu sei como que eu vou coletar esses dados, aí eu vou pensar como é que eu vou quantificar esses dados, ou seja, como que eu vou tratar esses dados, tá? Então, esse tratamento dos dados é esse pós-coleta que a gente faz. Então, por exemplo, nesse meu exemplo fictício, eu teria que tabular tudo que eu consegui no meu instrumento de pesquisa, que seria um instrumento, por exemplo, fechado, uma pesquisa quantitativa, e aí eu colocaria numa planilha mesmo do Excel todas as respostas para verificar quais foram os instrumentos que eles utilizaram durante a pandemia, quais foram os recursos, né, utilizados na pandemia, qual foi usado com mais frequência, né? E aí eu quantificaria isso para poder colocar dentro dos meus resultados depois. Bom, depois que eu fiz a metodologia, então, eu vou definir os recursos e o cronograma. Os recursos, pessoal, são os recursos que eu vou precisar para fazer minha pesquisa. Eu preciso de mais pessoas? Ou eu preciso ir até algum lugar? Eu vou precisar de transporte? Eu vou precisar de material? Então, eu vou colocar nesses recursos. Vai ter um orçamento? E eu tenho que colocar o preço, quanto vai custar isso, né? Se vai custar, eu tenho que colocar quanto vai custar. E depois eu defino um cronograma, né? Qual é o meu plano? Eu tenho que fazer a pesquisa em um ano. Então, em um ano, eu faço esse cronograma de quais são as metas que eu tenho que atingir para entregar a pesquisa feita, ou seja, o TCC concluído neste caso, tá? Eu coloquei um exemplo de cronograma para vocês. Olha, realizar o levantamento da literatura, desenvolver o formulário para pesquisa de campo, aplicar o formulário junto ao público-alvo, analisar os dados obtidos, desenvolver os capítulos do TCC, obter a aprovação do orientador, fazer as correções apontadas pelo orientador, entregar o TCC para a coordenação do curso. Então, mais ou menos, tá vendo? Olha só, o tempo de se desenvolver um TCC. E esses aqui são as metas, né? Essas aqui foram as metas que foram estipuladas para desenvolvimento e entrega. É um exemplo, tá, pessoal? Um exemplo de cronograma. E depois que eu fiz tudo isso, então, eu vou atualizar minhas referências. As minhas referências têm que ser construídas junto com o meu trabalho. Se eu citei um autor lá em cima do meu projeto, eu tenho que referenciar ele lá embaixo nas referências bibliográficas, tá? As referências bibliográficas sempre aparecem no final. Tem que observar, claro, a norma BNT, elas são sempre colocadas em ordem alfabética de sobrenome de autor, tá? E depois que eu fiz as referências, aí eu vou elaborar o resumo. Então, olha só, o resumo é a última coisa que eu elaboro. Ele aparece no começo, né? Quando você vai ver, porque você tem que ler, né? O resumo é como se fosse um cartão de visita, mas para elaborar, você elabora por último. Por quê? Como é que você vai resumir uma coisa que você não fez ainda? Não tem jeito, né, pessoal? É a mesma coisa que eu falo assim, faz um resumo da sua vida aí. Não vivi ainda, não sei. Eu acabei de entrar no concurso para ser professor, aí a pessoa fala assim: escreve aí para mim como que é ser professor. Olha, não tem como eu escrever, ainda não comecei, não iniciei o meu trabalho como professor. Então, assim, primeiro eu faço todo o projeto. Depois que eu terminei, eu volto e escrevo qual que é o resumo. Eu conto o que eu fiz nesse projeto no resumo. É a última coisa que se faz num projeto, num TCC, em qualquer coisa. O resumo é a último item que se faz. Às vezes eu vejo o aluno escrever um resumo primeiro, antes de escrever, antes de começar o projeto, antes de desenvolver o TCC. Não existe, tá, pessoal? O resumo você conta só depois, né? O que aconteceu e o que você fez, tá? Então, o resumo deve ter uma síntese de tudo que foi abordado no trabalho, com apresentação concisa dos pontos relevantes do texto, né? Fornecendo uma visão rápida e clara dos conteúdos
que você teve no seu trabalho, até as conclusões do trabalho, se você já fez, você tem que colocar no resumo. Então, deve abordar de forma sucinta a relevância do tema, a justificativa da pesquisa, o objetivo geral e a metodologia que será utilizada na pesquisa. Então, isso tem que aparecer no resumo. A pessoa vai ver o resumo e vai ver, vai já entender qual é seu tema. Por que você quer estudar aquele tema? Por que ele é relevante? Qual que é o objetivo da sua pesquisa? Qual método você está utilizando? Ah, interessante. Agora eu vou ler seu projeto, né? Eu tenho que ter uma prévia para ver se eu me interesso ou não pelo seu projeto. Esse é o resumo, tá? Bom, eu terminei essa apresentação, eu tenho certeza que vocês têm muitas dúvidas, porque essa teoria é extensa, né? Esse trabalho que a gente está desenvolvendo, esse projeto, ele é extenso mesmo. Então, eu não quero que vocês aprendam agora, neste momento, sobre isso, tá? Eu quero que vocês vão digerir o que eu estou passando para vocês, na verdade, certo? Vão digerir essa informação. Eu sei que é muita coisa, mas é o que a gente está trabalhando agora, tá bom? Deixa eu ver aqui, eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui o projeto de pesquisa preenchido, tá? Um exemplo de projeto de pesquisa preenchido, para que vocês possam entender um pouco sobre isso. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Pronto. Vocês estão vendo a minha tela, pessoal? Estamos, senhora. Tá bom. E tudo isso está no Moodle, tá bom? Então, este daqui é um projeto de pesquisa, é um modelo de projeto de pesquisa que a gente usa no Instituto Federal e também no CNPq. Na verdade, esse projeto de pesquisa aqui foi um projeto que eu fiz há um tempo atrás, né? Faz tempo já. E ele foi para receber bolsa, né? Para bolsistas aí foi para o CNPq, ele foi aprovado. Olha como que é um projeto muito simples, pessoal. Ele seguiu todos esses critérios que eu falei para vocês. Aqui eu fui comentando esse projeto para vocês do lado, né? Então, o que é o projeto de pesquisa? Eu escrevi aqui do lado. E aí eu já começo, olha só. Eu tenho, na verdade, aqui em vez de aparecer o tema, tá aparecendo a área do conhecimento, que era educação, tá? Então, o tema era educação ambiental, o meu tema, certo? Aqui apareceu, é um exemplo, né, que tem que escolher na tabela do CNPq. Então, o tema educação ambiental e o título do projeto ficou Um estudo diagnóstico da educação ambiental no IFSP, tá? Esse foi o título. Então, o tema educação ambiental e o título Um estudo diagnóstico da educação ambiental no IFSP. Bom, o resumo foi escrito por último, né? Então, eu vou ler ele por último também. Eu vou seguir o que eu falei para vocês, como que a gente desenvolveu. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pegar artigos sobre educação ambiental e fazer a fundamentação teórica. Uma fundamentação teórica muito básica, escrevendo o que é educação ambiental. Se tiver uma lei sobre o tema, sempre você tem que colocar, né? Então, o que é, como que surgiu, por que é relevante, né? Então, eu comecei aqui, ó, de acordo com a Lei 9.795, de 27 de abril de 99, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, a educação ambiental deve estar presente e ser desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensino público e privado, englobando. Aí vem tudo isso aqui, educação básica, educação infantil, tá? Então, o artigo 10 dessa lei destaca que a educação ambiental será desenvolvida como prática educativa integrada em todos os níveis e modalidades do ensino formal, não devendo ser implantada como disciplina específica no currículo de ensino. Além disso, o artigo 11 afirma que a dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de professores em todos os níveis de todas as disciplinas, sendo que o parágrafo 1 desse artigo estabelece que os professores em atividade devem receber uma formação complementar em suas áreas de atuação, com o propósito de atender adequadamente o cumprimento de princípios e objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental. O que se percebe aqui? Eu li isso e depois eu reescrevi com as minhas palavras e fui indicando, tá vendo? Eu já indiquei a lei e fui escrevendo com as minhas próprias palavras, tá? Dessa forma, a educação ambiental deve estar presente no currículo escolar,
né? E aí eu vim escrevendo sobre isso. Eu peguei esse outro autor aqui e reescrevi o que ele tinha dito. Depois peguei um outro autor e escrevi, olha, a educação ambiental é um processo contínuo. A educação ambiental, ela traz uma crítica social, né? E aí eu fui trazendo, tá vendo? Um, dois, três autores, mais a lei já tem quatro, né? Quatro indicações aí. E aí, pessoal, olha só, eu venho discorrendo isso, e aí no final eu puxo essa questão, considerando a importância da temática ambiental para o desenvolvimento do senso crítico e da construção de um saber ambiental, a escola deverá oferecer meios efetivos para que cada aluno compreenda os fenômenos naturais, ações humanas, né? E aí eu venho escrevendo sobre essa questão, chego nessa parte da escola, e no último parágrafo eu faço a justificativa do meu projeto. É um parágrafo só. Então eu coloquei assim sendo, o estudo do modo como vem sendo desenvolvida na sala de aula a educação ambiental é pertinente por se tratar de um parâmetro curricular recente, desenvolvido muitas vezes de forma improvisada ou adaptada. Portanto, este trabalho pretende verificar como a educação ambiental vem sendo abordada no âmbito do Instituto Federal de São Paulo. Então, isso aqui ó, foi a minha justificativa. Quanto que eu fiz de referencial teórico? Olha só, bem pouquinho, ó, não deu nenhuma página, acho que deu uma página de referencial teórico. E aí eu venho com a justificativa. Então, é muito conciso. É só dizer para que é, para que serve o seu tema, por que ele é importante, e aí você justifica, tá? Então, essa parte aqui é a parte da revisão de literatura, referencial teórico que a gente chama, tá bom? E depois eu já venho com os objetivos do trabalho, que eu mostrei para vocês lá como que a gente vai definir. Então, o meu objetivo geral foi realizar um estudo diagnóstico do modo como a educação ambiental vem sendo trabalhada nos cursos técnicos superiores e de formação de professores no IFSP. Esse é o meu objetivo geral, para poder chegar no mapeamento, que era o meu título lá em cima, tá? Quais são os passos para que eu faça isso para mim conseguir realizar esse estudo diagnóstico? Então, eu defini os passos, olha, identificar as concepções de educação ambiental dos professores, verificar se a educação ambiental está sendo desenvolvida na sala de aula, caracterizar o tipo de trabalho que vem sendo desenvolvido pelos professores que dizem trabalhar com educação ambiental nas situações de ensino-aprendizagem e caracterizar o perfil desses professores em relação à sua formação. Então, esse aqui, tá? Todos esses objetivos específicos serviram para realizar um estudo diagnóstico de como a educação ambiental vem sendo trabalhada no Instituto Federal, certo? Tá dando para entender, pessoal? O que vocês estão achando? Pelo menos a explicação. Eu sim. Legal. Tranquilo, senhora. Depois vocês vão revendo, tá bom? É muita coisa. E aí, pessoal, finalizando aqui, quase finalizando, a gente tem esses materiais e métodos, ou seja, a metodologia. E aí tem todos aqueles componentes que eu falei para vocês. Qual que é o desenho do meu estudo, né? Aí que eu apontei para vocês lá. Ah, então, esse estudo, por exemplo, a principal característica dele é que ele foi exploratório, transversal, ou seja, é uma população, né, que já aplicou e já foi aplicada já trabalhou com educação ambiental, né? Então, é exploratório transversal, de caráter retrospectivo, na verdade, né? O retrospectivo que ela já trabalhou aí na educação ambiental. E aí eu acabei caracterizando muito bem, porque era um trabalho para o CNPq, né? Mas ele poderia ser um estudo exploratório, quali quantitativo, por exemplo, tá? Que foi isso que eu fiz praticamente. Quem são os sujeitos da pesquisa? Os sujeitos serão professores que atuam nos cursos técnicos superiores e de formação de professores no IFSP. Quais são os procedimentos dessa minha pesquisa? Então, aí eu tive que colocar como é que eu vou coletar esses dados, né? Então, eu coloquei o instrumento a ser utilizado nessa pesquisa será baseado numa dissertação que eu já tinha lido, ou seja, contendo perguntas abertas e fechadas. Ou seja, já tinha uma dissertação onde o autor estava buscando coletar informações sobre educação ambiental com os outros professores e eu usei o mesmo questionário dele. Isso me ajudou muito, já estava pronto, tá? Então eu peguei, quando você acha alguma coisa pronta para usar em qualquer tema que você está fazendo, marketing, se já tiver alguma coisa pronta, significa
algum questionário feito já, instrumento que a gente fala é o questionário, tá? Se já estiver pronto, é porque ele já foi validado, ou seja, a pessoa já defendeu aquilo. Então, ninguém vai contestar uma coisa que está defendida. Se você pega um questionário, olha que legal, eu li esse trabalho aqui, o cara usou esse questionário aqui para perguntar sobre marketing digital, sei lá. Ou então você pode pegar aquele mesmo questionário, se serve para você, e adaptar, fazer uma adaptação, ou usar ele do jeito que ele está, para o seu trabalho também, tá? Então, aí, pessoal, no meu caso, eu enviei o instrumento para a comissão de ética, né? O meu questionário, porque era um trabalho do CNPq. A gente envia para essa comissão de ética e pesquisa quando você vai fazer pesquisas que a pessoa tem que dar opinião, né? Então, eles verificam se está de acordo, tá bom? Não são todos que precisam enviar, mas quando é uma opinião que a pessoa vai emitir, você tem que colocar. Aí depois, pessoal, todo mundo tinha que assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. O que é isso? Tem que estar escrito assim, ó. é, você não tá obrigando ninguém a participar da pesquisa, né? Então você tem que colocar que é anônimo, que a pessoa, se ela quiser participar, é anônima, né? Ela vai participar de forma anônima e ela pode desistir a qualquer momento, né? E aí você coloca para que servem esses dados. Olha, esses dados vão servir para poder verificar a educação ambiental, uma pesquisa de educação ambiental no Instituto Federal, só vai ser manipulado pelos pesquisadores e você não vai ser identificado, certo? Isso que é o termo de consentimento livre e esclarecido. A gente tem também um modelo sobre isso. E aí, depois, como que esses dados seriam analisados? Foi o que eu falei para vocês. Bom, eu tive o dado, e agora, como é que eu faço? Aí eu pensei assim, eu vou tabular esses dados, né? Então, lá, os dados obtidos na pesquisa serão tabulados, só que aí eu fiz no meu instrumento de pesquisa tinha pergunta fechada, né? E pergunta aberta. Então, as perguntas abertas tiveram que ser analisadas conforme uma abordagem qualitativa que eu utilizei, né? Tem que fazer uma análise daquele texto que as pessoas responderam, tá? Então, aqui foi colocado como que seria feita essa análise. Nessa análise de dados, depois é o cronograma, pessoal. Então, olha lá, o plano de trabalho, você coloca as suas metas, né? E quanto tempo que você vai demorar para fazer. Então, por exemplo, levantamento bibliográfico, construção do instrumento de pesquisa, envio do instrumento ao comitê de ética, construção dos questionários online, coleta de dados, relatório parcial que tinha que entregar no caso da pesquisa, tá? Resultado do projeto, organização dos dados e gráficos e tabelas, em gráficos e tabelas, interpretação dos dados, resultados de discussão, conclusão, e aí eu tinha que entregar o relatório até essa data. Então, eu fiz quais eram as metas, como é um TCC, né? No caso do TCC, vocês fariam dessa forma também. E aí depois eu fiz o cronograma aqui, só assinalei, né? Pode ser nesse modelo ou pode ser naquele modelo que eu fiz, que eu coloquei no exemplo também aí. No CNPq ainda pergunta qual que é a viabilidade da execução, né? Então, nesse caso aqui, para a execução dos trabalhos, serão utilizados computadores com acesso à internet, biblioteca do campus, o software que será utilizado para elaborar o questionário online é grátis, então você tem que colocar, né? Não haverá custo de deslocamento, né? Essa questão. E ainda quais são os resultados esperados para essa pesquisa, né? Então, essa pesquisa visa contribuir com o debate, estudos e pesquisas para a educação ambiental no Instituto Federal. Dessa forma, serão abordados, pelo menos depois, né? 2 artigos foram apresentados sobre essa pesquisa, tá? E no final, as referências bibliográficas, conforme as normas da BNT, todo mundo que eu citei lá em cima está aqui embaixo, tá vendo? As leis, ó, a lei que eu citei aqui, ó, tá vendo? No formato ABNT, em ordem alfabética, tá? Então, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fontes para esse projeto, tá bom? No mínimo, então, seriam 5. E voltando lá em cima, depois que eu fiz tudo isso, eu escrevi o resumo. Então, como que eu escrevi? Então, eu coloquei lá. O presente trabalho tem como objetivo, pega o objetivo geral que eu fiz, realizar um estudo diagnóstico do modo como a educação ambiental vem sendo trabalhada nos cursos técnicos superiores de formação no IFSP, conforme a Lei 9.795 de 99, a educação ambiental deve ser presente no currículo escolar como tema, né, em todas as atividades escolares. E eu fui colocando. Essa pesquisa deverá identificar as concepções de educação ambiental dos professores, assim como as atividades desenvolvidas e metodologias empregadas no ensino da educação ambiental, além de suas características básicas de formação e perfil. Será um estudo exploratório, transversal, de caráter. Eu peguei lá uma parte da metodologia,
utilizando abordagens quantitativas e qualitativas. Os sujeitos das pesquisas serão professores que atuam nos referidos cursos do IFSP. Então, depois que eu escrevi tudo isso, eu venho aqui e escrevo o resumo, né? Deu para ter ideia, pessoal? Olha o tamanho desse projeto, tem 5 páginas, tá? 5 páginas tem esse projeto. Não é grande, tá? É que a gente tem que pensar no que vai fazer e escrever. Na verdade, é uma página só de bibliografia, então ele tem 4 páginas. Só de referências bibliográficas, na verdade. Falei errado, né? Não bibliografia, referências bibliográficas. Então, eu deixei para vocês a apresentação e o projeto de pesquisa lá na plataforma. Vou voltar para conversar com vocês, que hoje a aula está. Eu vou continuar ainda projetando a minha tela para vocês, porque a gente tem uma atividade para fazer nessa aula. E qual vai ser a atividade? Vocês vão fazer para mim, vão elaborar um mapa mental dessa aula. Como é muita informação, e eu sei que é muita informação mesmo, eu quero que vocês elaborem um mapa mental sobre essas informações. Vocês já elaboraram um mapa mental? Sabem o que é mapa mental, pessoal? Não. Sim, senhora. Eu sim. Pode escrever aí no chat, pessoal, preciso saber. Até fazer a pergunta aqui. Fiz a pergunta aí no chat também. Bom, o que um mapa mental ele expressa, pessoal? Ele expressa o resumo das ideias de algo que a gente está estudando. Então, neste caso, é o resumo das ideias dessa aula. Então, a ideia-chave, né, que a gente tem aí no mapa mental é o projeto de pesquisa. Dentro desse projeto de pesquisa, eu tenho vários itens que a gente tem que desenvolver, né? Então, o mapa mental serve para a gente visualizar essas informações e de maneira que a gente possa captar melhor, né? Ele é bem mais fácil de você entender do que eu colocando essa apresentação para vocês desse tamanho, tá? Só que primeiro para vocês elaborarem, vocês têm que ler a informação, né? E fazer essa síntese, tá? Como que a gente vai elaborar o nosso mapa mental? Eu vou voltar lá. Meu Deus do céu, tá? Deixa eu abrir aqui. Aqui. Bom, vou entrar aqui no Moodle e mostrar para vocês como é que ficou. Opa, entrei na aula errada. É MTC. Como que ficou a nossa aula de hoje? Então, nossa aula ficou assim, né? Então, essa é a apresentação que eu passei, esse é o projeto de pesquisa comentado, tá? Aí eu coloquei assim para vocês, então, atividade, criar um mapa mental sobre a aula de hoje. Mapas mentais são utilizados para otimizar a memorização a partir de representação visual de conceitos e ideias de uma forma simplificada, organizando as informações e assim contribuindo para o aprendizado. Então, a raiz é a ideia central do mapa mental. Já as ramificações são as imagens ou palavras associadas a ela, tá? Então, o que a gente aprendeu hoje foi o projeto de pesquisa. Então, essa é a ideia central. E de projeto de pesquisa, então, vem as outras ramificações. Aí eu coloquei para vocês aqui artigos do que é, né? Especificamente, se vocês quiserem olhar aí, né? O que é o mapa mental, como que ele surgiu. Coloquei aqui uma aula do GoConquer, que eu vou entrar agora para mostrar para vocês que é muito fácil fazer o mapa mental nele, tá? Nessa aula aqui, ele está ensinando, inclusive, logar dentro do GoConquer, tudo passo a passo que eu vou passar aqui também, tá? E depois de criar esse mapa mental, é gostoso fazer isso aqui. Depois de você criar um mapa mental, vocês vão enviar para mim aqui no fórum um link para esse mapa mental. E vão escrever como é que foi a experiência de vocês em elaborar um mapa mental. Bom, como que eu vou fazer esse mapa mental? Eu vou entrar no GoConquer. Essa plataforma aqui, ela é bem intuitiva. Vou clicar em entrar. Se você nunca entrou, registrar. Você pode se registrar através do Facebook, através do Gmail, tá? Eu vou entrar usando a minha conta do Google. Você faz um cadastro e ele vai deixar você entrar.
Depois que você entrar, você vai ter essa telinha básica aqui, com seus dados pessoais, essa parte aqui, tá vendo? Do mesmo jeito que está a minha. E aí você vai clicar em criar. No nosso caso, nós vamos criar um mapa mental. Eu posso criar, tem vários recursos, é bem legal o GoConquer, mas nós vamos utilizar um mapa mental. Vamos ver se ele vai deixar a gente trabalhar. Olha só, automaticamente ele já mostra. O duro aqui, pessoal, a única coisa que fica aparecendo é imagens de propaganda, tá? Mas não tem como. Então, aqui em cima a gente coloca o título do nosso mapa mental. Eu vou escrever aqui, ele abre essa ficha, tá bom? Então, eu vou escrever o título é Projeto de Pesquisa. Você pode escolher uma categoria, se você tiver uma disciplina, ou colocar numa disciplina, tá? Eu não vou. Etiquetas são as palavras-chave. Então, a palavra-chave é projeto de pesquisa mesmo. Aí, eu posso separar aqui metodologia. O que tiver que a gente vai trabalhar, né? Não sei se ele tá um enter para pôr etiqueta aqui, deixa eu ver. É, tem que dar um enter, tá? Metodologia, enter. Resumo. Que mais? Revisão de literatura. São palavras-chave aí do projeto de pesquisa. E depois a descrição. Este mapa mental escreve. Vocês vão colocar de vocês, tá bom? Mas é basicamente isso. Descreve como se fazer, né? Quais os elementos, vou colocar, descreve os elementos de um projeto de pesquisa. Certo? Essa é a minha ficha. Vou clicar em salvar. Essa opção aqui, permitir que as pessoas façam cópia, a gente sempre deixa. Por quê? Essa plataforma é uma plataforma colaborativa, tá bom? Então, deixa ela assim, às vezes você vai ajudar outra pessoa também. Eu não vou falar muito do GoConquer, eu adoro ele, mas assim, não vai dar tempo, né? Vocês podem explorar depois. Então, essa daqui é o meu. Vou partir daqui, né? Se ele interromper, gente, aí a gente tem que pegar, não, obrigado, e volta para cá. E agora eu vou continuar assim, com as ramificações. Como que eu vou fazer as ramificações? A partir do que a gente aprendeu. Então, esse projeto de pesquisa, ele foi dividido, por exemplo, em referencial teórico. Vou falar um pouquinho. Referencial teórico, né? O que a gente colocou lá, vou pegar aqui. Vamos voltar aqui nos slides. Eu vou ter que abrir aqui para mim mostrando para vocês, né? Vocês vão olhando os slides e vão sintetizando aí a informação. Olha lá. Ó, a primeira coisa, na verdade, é o tema e o título, né? Comecei lá do referencial. Começando. Mas não faz mal, porque não tem importância. Tema. Depois do tema, sai o título. Então, você vai puxando aqui subcategorias, tá? Se ele vai deixar eu abrir aqui. Título, né? Aí. Revisar a literatura que eu falei para vocês, as referências bibliográficas, ou referencial teórico, ou levantamento bibliográfico, tá? Aí, para isso, vão nas bases de dados, tá? Então, aqui, ó. Buscar nas bases de dados acadêmicos. Ponto. E aí vocês vão montando, pessoal. Então, esse aqui é o início, né? E aí vocês que vão fazer para mim. Então, você vai continuar lá, elaborar as referências. Então, você vai colocar, elaborar a referência faz parte do referencial teórico. Então, depois que eu busco, aí eu posso vir aqui puxar, elaborar as referências. Citações. Tempo, tá? E aí você vai colocando aqui essas informações. Se faz parte de um próximo tópico, você tem que então vir aqui puxar um novo tópico. Por exemplo, objetivos, que a gente já viu lá, ó. Mas vocês vão seguindo a apresentação, tá? Objetivos, a gente tem o geral e tem os específicos.
que é objetivo geral? Aí você pode puxar daqui e definir, ó. Pode mudar de lugar, tá? O objetivo geral é a ideia do trabalho, ideia central do trabalho. Específico. Então, os passos para se chegar, né, ao objetivo geral. Então, você vai montando, né, e pode ir puxando, vá puxando. É muito legal trabalhar com isso aqui. E depois você pode mudar de cor aqui, né, para ficar melhor. Então, por exemplo, projeto de pesquisa, a referencial, os tópicos mãe, vamos dizer assim, né, vou colocar de outra cor. E aí você monta, então, da forma que você, ficou muito escuro, da forma que você desejar. Aí. E depois que você fez isso, então você pode vir aqui, ó, ações, e aí você pode postar esse recurso, tá vendo? Você pode copiar para editar. Eu acho que só postar já vai para a gente. Compartilhar num grupo, postar na rede social, copiar, reproduzir. Eu acho que só com esse link aqui, ó, só copiando o link, ele já vai abrir. Vou dar um Ctrl C aqui só para a gente confirmar. Se você copiar esse link e jogar lá no Ctrl V, ó. Vamos ver se ele vai já abrir direto. É que eu estava editando, né? Eu tenho que parar de editar também, mas vamos ver se ele vai puxar. Eu acho que só copiar e colar o link, ele já, como você deixou aberto, ele já vai deixar. Ah lá, ó, já está prontinho, tá vendo? Já deixa que a pessoa veja, tá bom? Então, depois que você elaborar, opa, você só copia o link e cola lá no nosso fórum, tá? Aqui a gente tem a opção para apresentar, depois que está pronto, ó, se você clicar, cadê? Aqui, ó, visualização. E aí ele aparece, se você quiser controlar aqui na lupa, aumentar, diminuir, rápido, devagar, você dá um play, ele vai aparecendo o que você já fez, tá? Aparece os temas, né, centrais, depois ele vai destrinchando, ó lá, o que você fez. Certo? Então, se você só copiar esse link, ele já vai apresentar para, né, no nosso caso, para os colegas ou para mim, né, que eu vou verificar depois, o que vocês fizeram, ele vai apresentar. O que eu queria saber era se vocês entenderam como que se faz um mapa mental. Então, o mapa mental, a gente pega essas ideias centrais e divide dessa forma, né, para que a gente possa visualizar. Olha como fica mais fácil visualizar o nosso projeto de pesquisa do que você apresentando todos aqueles slides, né? Fica bem mais fácil de visualizar. Vou voltar para falar com vocês. O que vocês acharam, pessoal? Ah, senhora, eu achei tranquilo, tipo. É muita coisa, mas não tô raciocinar ainda. E aí, Gabriel Monteiro. Então, eu acho que é assim, ó. Já que vocês já viram a apresentação, eu mostrei para vocês. É abrir essa apresentação de novo, entrar no Go Conquer e vai pegando o que vocês entenderam e vai montando um mapa mental. Não é para fazer igual, cada um tem a sua forma de conhecimento, pessoal, tá bom? O seu mapa mental provavelmente não vai sair igual ao meu. Eu fui falando, né, e fui fazendo mais ou menos como eu penso, né, e pegando as situações chaves, tá? Às vezes eu vou contemplar uma coisa que o outro não vai contemplar, o outro vai prestar atenção em outra parte que ele acha mais importante, tá? Não é para sair igual, não. Mas o que eu quero é que vocês façam isso para que fique fácil de entender, ou facilitar, na verdade, esse entendimento. Vocês acham que vocês conseguem? O pessoal está A falando. gente vai tentar. E se vocês tiverem dificuldade, já sabe que a gente vai conversando, né? Eu acho que vocês conseguem fazer sim para a próxima aula. Então é isso, pessoal. Eu vou parar a gravação aqui para a gente